Olá, meus amados irmãos, amém? A paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, vocês vão me acompanhar este vídeo aí, né? Daqui a pouco nós voltamos. Me acompanha aí esse vídeo aí. Você vai me acompanhar aqui o vídeo do Francisco, né, evangelista, né? Sobre questão de Abraão, né? Que ele fala que Abraão mentiu, né? Então, são pessoas que não procuram examinar, né, as escrituras. Então, vamos analisar aqui. Olha só. Vamos aqui acompanhar aqui. Não compartilhem esse macete com muita gente. E também não faça mais de R$ 500 por dia para não chamar muita atenção. De maneira alguma pecar contra Deus. E Davi abriu uma lacuna. Davi abriu a brecha e o inimigo... Bom, ele diz aqui que Davi não devia pecar de jeito nenhum, né? Quer dizer, o único que viria sem pecado é Jesus. Então aqui ele já está inventando aqui. Entrou na igreja. Na igreja quem era? Nele, que ele era a igreja de Deus. Como você também é. E aí o inimigo fez Davi desejar a mulher de Urias e pecou, segundo o coração de Deus. Abraão, que é o pai da fé, pecou mentindo contra o rei do Egito. Entendeu, amado irmão? Então tem que ter cuidado com os falsos evangelistas, né? Que não buscam a Bíblia e falam do seu jeito, o que ouviu de tal pastor, né? Então ele está dizendo que Abraão mentiu para o rei do Egito, né? Em questão de dizer que é sua irmã. Aí nós vamos aqui agora aqui pro Leandro Quadros aqui. Isso fica evidente na vida de Abraão. Por exemplo, em Gênesis 12, 10 a 20, né, Abraão havia recebido a ordem de ir para a terra de Canaã, mas, por haver fome na região, ele decidiu ir para o Egito. Mas isso ele fez por sua livre e espontânea vontade. Não foi Deus quem ordenou a fazer isso. Ou seja, o pai da fé, ele deveria ter acreditado que mesmo que aqui naquela região a fome estivesse predominando, o Deus que o chamou e apareceu a ele não ia deixá-lo passar fome. Então aqui nós vemos o lado humano, pecador de Abraão. Ele não era um pecadeiro mais, mas ele era um pecador. Né? Ele foi para o Egito. Então você tem que ter cuidado com essa fala aqui do Leandro Quadros, entendeu? Tem que ter cuidado com essa fala aí, porque pecador é o diabo. Teve problemas lá, não é? Pelo fato da esposa dele ser muito bonita. Né? Como os irmãos sabem que a Bíblia diz que o diabo peca desde o princípio. Então, pecador é os filhos do diabo, que é chamado de pecador, ok? Ele pediu que ela mentisse que eles eram apenas irmãos, com medo de que o faraó decidisse matá-lo para ficar com ela. Então aqui o Leandro Quadros está dizendo que Abraão mandou Sara mentir, né? E isso aí não é verdade, tá certo? Vamos lá. Deus mandou uma peste sobre Faraó e a família dele, e aí Faraó teve discernimento, alguma coisa está acontecendo, e aí ele chamou Abraão e conversou com ele, e aí Abraão contou a verdade, não é? Abraão contou a verdade de que, na verdade, Sarai, ou Saraí, como alguns preferem, era, na verdade, esposa dele. Mesmo que, de acordo com alguns intérpretes, ela fosse meia-irmã dele, então ele disse meia-verdade, digamos assim. Né? Mas ele, o que demonstrou aqui? Ele demonstrou, neste momento, medo. Né? Ele demonstrou aqui que, neste momento, a fé dele vacilou um pouquinho. Mas existe uma boa notícia. Né? Ok, irmão. Então o Leandro Quadros está dizendo que Abraão ele teve medo e teve que mentir que Sara é sua irmã. Então vocês têm que ler a Bíblia, né? E não ir para o que ele fala, né? Não vai nessa onda que você tem que mentir para alguma coisa, não, certo? Porque a Bíblia diz que os mentirosos
não entrará no reino do céu. Então, muitos homens, né, falsos mestres, eles usam essas passagens para dar ocasião, né, às mentiras, aos pecados. Então, acompanhe o vídeo que eu vou mostrar para vocês a prova que realmente Sara era a irmã de Abraão. Acompanhe, ok? Então, fique esperto com esses falsos mestres aí. Bom, irmãos, como você acabou de ver, né, o Francisco Evangelista, ele fala que Abraão mentiu, ele pecou em dizer que era sua irmã, né? Então, o que acontece é que ele aprendeu assim dos pastores, né? Pastores sem conhecimento bíblico, né? Sem conhecimento bíblico. Daí o Francisco aprende desses pastores, né? Assim também como tem o Leandro Quadro, os pastores adventistas, que diz que Abraão ele mentiu. Mas eu vou provar para vocês que Abraão, ele não mentiu quando falou que é sua irmã, ok? Então vocês têm que ter cuidado de estar ouvindo os pregadores, mas você não conhece a Bíblia. Pessoa que não conhece a Bíblia Sagrada, não é fácil de ser enganado. Então você sempre tem que examinar as Escrituras, a história todinha de Abraão, ok? Então vamos lá. Eu vou aqui mostrar para vocês, ó. Então, irmãos, eu vou ler aqui para vocês acompanharem aí, ok? A verdadeira história. Me acompanha aí, tá? Ó, é Gênesis 12, versículo 10, diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para ali ficar, porquanto era grande a fome naquela terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, né? Então Abraão falou para a sua mulher: ora, bem sei que és mulher de famosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Está entendendo? Dizem, pois, que és minha irmã, para que considere por amor de ti e por tua causa que conserve a vida, né? Então o próprio Abraão estava dizendo para Sara dizer que é sua irmã, para dizer para o rei do Egito que é irmã de Abraão, ok? Então você leia, irmão, todo esse contexto aqui, leia todo o contexto, ok? Que eu vou mostrar o outro texto. Olha só, Abraão, ele não mentiu, certo? Vamos lá. Nós vamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui rapidinho. Rapidinho aqui. Vamos ler aqui, olha só. Vamos ler aqui agora. Gênesis 20, ok? Vamos lá, olha. Partindo Abraão dali para a terra do Negueb, habitou em Tigade e Sul, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, né, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? Aqui é o rei, é o rei falando, Abimeleque, né? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência fui que eu fiz isso. Respondeu-lhe a Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí eu te impedido, né? Eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasse.
Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, né? Abraão é profeta. Ele é profeta. Intercederá por ti e viverás. Se, porém, não há restituir, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhe contou todas. Olha só, essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso? Que é isso? Que nos fizeste? Ei que pequei contra ti, para trazer tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino. Tu me disseste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazer tal coisa. Olha só agora. No versículo 11, respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então Abraão, ele não mentiu em dizer que Sara era sua irmã. Vocês estão entendendo aqui, amado irmão? O quanto vocês têm que examinar a Bíblia Sagrada, porque vocês aprendem erro dos seus próprios líderes, desses pastores da teologia, né? Eu vou aqui ler mais uma vez, tá? Gênesis 20 e o versículo 11. Olha só. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás em todo lugar em que entramos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abraão falou para Sara, né? Que em todos os lugares é para Sara dizer que é irmã de Abraão, para poder não matar o próprio Abraão, tá certo? Então tá aqui, ó. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti. Pronto, irmão. Então tá aqui a prova, ok? Então tá aqui a prova para vocês que realmente Sara era irmã de Abraão e também mulher de Abraão. Abraão, ele casou com a filha de seu pai, né? O pai de outra mulher, certo? Depois eu vou revelar mais sobre isso aí direito. Então Abraão, ele casou com a filha de seu pai com outra mulher. Depois eu vou entrar nesse assunto porque depois houve-se mudança, né? Você já não pode mais casar com a filha de seu pai com a outra mulher. Houve-se uma mudança de lei que eu vou mostrar para você depois dentro da Bíblia, tá bom? Então tá aqui a verdade para vocês e não confie nesses homens, não. Cuidado em quem vocês estão aprendendo o ensinamento de Deus. Assim como Francisco Evangelista, ele usa o pecado de Davi, ele usa o pecado de Pedro, de Davi, e para poder dar ocasião ao seu pecado, para ficar mentindo na internet. Está entendendo? Então, irmão, as pessoas como Francisco Evangelista, ele usa o pecado de Davi, o pecado de Pedro, para dar ocasião ao seu pecado, a sua mentira, o seu engano, que fica enganando as pessoas com seu falso, né, evangelho. Então aqui eu já estou ensinando para o Francisco Evangelista o verdadeiro ensinamento bíblico, né? Que Abraão não pecou, não, tá bom? Bom, amado irmão, que Deus abençoe a todos e até mais.